Live é sinônimo de entrevista, então. Deputado, tudo bom? Tudo ótimo, Oswaldo. Coisa boa, a senhora já está aqui Parabéns no aí fone também. Obrigado. Como é que está o senhor de pandemia? Como é que está de rotina nova? Enfrentando, né? Mais convívio com a família, né? Menos Brasília. E é uma situação que todos, de alguma maneira, sofrem, né? Do mais humilde cidadão ao mais abastado, todos estão sofrendo aí no quesito psicológico, no quesito econômico, no quesito da saúde, né? Mudando seus hábitos. Mas temos que ser fortes e enfrentar isso, né? Zelando por Com nós certeza. zelando por nós e pelos próximos, né? É um momento Porque difícil muitas para vezes todos nós, né? eu comentei outro dia que a maneira de manifestar coragem não é com destemor, não é? É com zelo, com cautela e com muita disciplina. E isso que a gente, desde o começo de março, ajudando, né? Entrou uma ligação aqui. Como, E ajudando. como, como o senhor tem visto aí as ações adotadas pelo prefeito Assemineto aqui em Salvador aí no combate à pandemia? Oswaldo, eu tenho comentado que eu estou muito satisfeito com a Bahia da maneira geral, certo? Satisfeito, por exemplo, em ver, né, o prefeito Assemineto trabalhando em sintonia com o governador Rui Costa, por exemplo. Né, dois políticos antagônicos, né, no quesito ideológico, partidário, de grupos políticos distintos, mas dando exemplo ao Brasil. Né? Eu acho que a Bahia, todos nós aqui temos que nos orgulhar, né, por ter pessoas que estão agindo de maneira responsável. E qualquer restrição, isso afeta, né? Ninguém está com humor para estar recebendo de bom grado nenhuma atividade, mas são dois gestores que estão tomando as atitudes que são necessárias. E eu fico muito feliz, inclusive quando eu vejo o prefeito Assemineto numa live com o governador Rui Costa, tenho elogiado a postura dos dois. Né? Assemineto, né, destacadamente, tem avançado e mostrado realmente seu conteúdo, né, sua disciplina, a sua vanguarda em várias medidas, e isso eu acho que tem impulsionado vários outros líderes políticos, não só aqui na Bahia, como no Brasil afora. Ele é presidente nacional do Democratas, ele naturalmente é uma figura midiática, então acho que ele tem servido de exemplo para nortear muitos políticos que querem realmente tomar as atitudes adequadas nesse momento. O E mundo até pouco todo, tempo era inimaginável, né, ver esse alinhamento de prefeito e governador, que sempre foram muito polêmicos no enfrentamento político, e trabalhando isso é o que agora me em deixa muito sintonia. feliz, né? Por isso você me perguntou sobre a Assemineto, eu fiz questão de colocar isso. Todos sabem que eu não sou nem aliado, nem seguidor do governador Rui Costa, mas eu fico feliz, né, de ver esse tipo de atitude dos nossos dirigentes. Né? A Assemineto, óbvio, né, de forma vanguardista, né, ele muito disciplinado, como eu já conheço, mas é importante que a população toda saiba disso, e ele tem agido, né, se antecipando, né, e isso não é uma questão do Salvador, não é uma questão da Bahia, é mais até do que uma questão do Brasil. O mundo todo está sendo posto em prova, e a prova maior é a capacidade humana de ser solidário com o próximo. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo e que eu acho que a população demanda o quê? Demanda a verdadeira liderança, demanda uma pessoa que de forma serena explique a gravidade da situação, demanda especialmente sinais não só de solidariedade, como de união. Porque se todos estão passando por privação, certo? Por momentos de desespero, né? Pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão com dificuldade de subsistência, um comerciante ou um ambulante, imagine, que vivia ali vendendo um cabinho de celular no sinal,
pessoas que não estão tendo como levar sustento para sua família, certo? Ou até um comerciante, né, abastado, mas que fica também, ao mesmo tempo, desesperado, pois não está tendo faturamento. E como é que vai pagar a folha no final do mês? Né? Como é que vai honrar com seus compromissos? Então, esse é um momento onde toda, né, a sociedade precisa realmente de exemplos de união, certo? De tolerância, certo? De sinais de solidariedade que ajudem, certo? A serenar os ânimos e que cada um consiga ter essa disciplina para atravessar esse momento de tanta dificuldade. Então, esse é um movimento global, mas que se reflete no ponto de vista local. A Semineto tem sido um destaque muito positivo nisso tudo, certo? E eu espero que esse exemplo, né, por exemplo, aqui da Bahia, né, a união dos dois dirigentes, que são de partidos políticos distintos, que são de searas opostas, mas que estão unidos, certo, para fazer o que é apropriado, porque não é um momento de brincadeira, não é um momento para estar jogando para a plateia. Então, eu gostaria mesmo que esse exemplo que está ocorrendo aqui na Bahia, certo, permeasse mais outros estados e o próprio governo federal, né? Diferente da Bahia e da Prefeitura de Salvador, a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro incentivando justamente o oposto, que as pessoas continuem nas ruas, criticando o isolamento social. Como o senhor vê aí a postura do presidente Bolsonaro no enfrentamento da pandemia? Eu acho muitas vezes uma postura errática, Oswaldo. Muito do que o presidente fala, né, tem fundamento. Ocorre que apenas da maneira como ele coloca, já 90% já está totalmente errado, porque ele, com a sua linguagem, já está inapropriada, certo, para um momento como esse. Repito, não é um momento de populismo, não é um momento de jogar para a plateia, é um momento de transmitir serenidade. E ele não consegue, né? Eu sei que muitas vezes ele fala com toda sinceridade, como eu disse, muitas coisas que ele coloca são coisas imbuídas de verdade, mas a maneira como se coloca isso não transmite um recado positivo para a população. E, repito, um momento como esse que nós estamos passando, não cabe beligerância, não cabe, não é apenas jogar para a plateia, mas não cabe estar atiçando, não é? Ou colocando o dedo na ferida, ou cada vez mais esgaçando relações. Não é momento de ruptura institucional. Pelo contrário, é momento de união, de serenidade, de transmitir para a população quais são os caminhos adequados que ela deve viver. Então, existem, obviamente, tonalidades diferenciadas de pessoas que querem fechar mais, pessoas que querem abrir um pouco mais, mas existem coisas que são pacíficas em todo mundo, né? Então, se sabe que não dá para ficar todo mundo doente de vez e sem ter uma estrutura hospitalar, certo? O exemplo da Itália foi gritante, todos perceberam, né? Naquele momento a gente ainda não entendia o que era aquilo. Eu mesmo, isso aí é uma gripe e tal, mas a realidade, certo, é que uma doença em massa, certo, tem uma consequência muito negativa. Então, é natural que as pessoas se num primeiro momento, se toquem muito com o quesito econômico, com razão, certo? Mas a saúde pública, certo, está acima de todos esses quesitos. Então, o que cabe nesse momento agora era essa serenidade que nós não estamos percebendo na postura do presidente. O ex-ministro Mandetta, ele tentava conduzir de forma muito técnica a atuação dele à frente do Ministério da Saúde, e a gente viu o episódio como aconteceu, ele sendo substituído aí pelo presidente Bolsonaro. Como o senhor viu essa transição e como o senhor está vendo aí o enfrentamento pelo novo ministro e pelo próprio Planalto? Olha, eu achei lamentável o episódio, porque realmente, como você falou, o grande êxito de Mandetta foi transmitir serenidade à população. Ele conseguiu colocar a gravidade dos fatos sem gerar pânico. Então, ele, de uma forma muito apropriada, né, ele soube se comunicar muito bem com o povo brasileiro, mostrando a importância daquilo. Quando ele disse, cuide dos idosos, quando ele começou a dar sinais que não era um problema de um final de semana ou de 15 dias, quando ele falou que, olha, provavelmente até julho teremos problemas. Então, ele foi passando isso.
E foi muito lamentável, né, no meio de uma situação toda dessa, né, você vê movimentações políticas, certo, motivadas por outras questões. É óbvio que o presidente da República ele dispõe de todos os cargos, é responsabilidade dele, mas cabe ao líder o exemplo. E nesse episódio eu não gostei, não porque ele pode ser substituído, óbvio, todos são substituíveis. O atual ministro, tecnicamente, muito bem capacitado, né? Mas no momento de uma situação como essa, você não pode pegar o epicentro, que é o Ministério da Saúde, certo? E começar a colocar isso. Qualquer mudança gera um estresse na equipe, né? Gera dificuldade numa equipe que já está em saturação, porque está sob estresse, né? Imagine que é uma situação que você tem que lidar sem saber qual é o protocolo. Nós não sabemos, né, em todas as medidas que estão sendo tomadas, inclusive nós não sabemos qual é o certo e o errado. Muitas vezes nós temos que se antecipar, né? E é muito estressante, porque qualquer dose equivocada nisso aí, você pode estar, certo, totalmente condenado pela população inteira. Então, o Mandetta conseguiu política envolvendo a sua substituição, certo? Nada contra o ministro que chegou, ministro tecnicamente bem adequado, mas, óbvio, certo? A pessoa não pode cair no momento desse, tendo toda a situação na mão. Óbvio que o ministro ainda sequer, o atual, certo? Conseguiu ainda ter compreensão, né, da extensão, né, do Ministério da Saúde, inclusive porque não era muito da área, né, envolvendo tudo isso, porque vai muito além apenas de um cargo de ministro, né, em situações normais. Ele pega um ministério muito grande, com programas, com ações inovadoras, certo? Dentro de uma crise onde ele é o principal porta-voz disso. Então, fica difícil, né, até para o ministro que chega novo, certo? Passar para a população a tranquilidade que o Mandetta estava conseguindo fazer, né? E essa falta de tato, vamos colocar assim, do novo ministro das Ações do Planalto, deixa prefeitos e governadores numa situação muito delicada por faltar a figura do presidente para ser o principal motivador de união das ações aí de enfrentamento da doença, né, deputado? Isso é óbvio, não é? Como eu disse, se nós precisamos de serenidade, né, compartilhar informações, né, aproveitar e mandar um abraço aqui para Heraldo Rocha e para o nosso amigo vereador Duda Santos, que estão aí acompanhando a nossa live. Né? Um momento como esse, Oswaldo, abraço para os dois. Um momento como esse, não é? Onde não se pode estar se movimentando. Por exemplo, em outros momentos a pessoa ia para Brasília, lá já visitava o ministério pessoalmente e tal. É óbvio, né? Pessoalmente a pessoa consegue ter uma compreensão melhor do que o que está ocorrendo. Atualmente eu tenho recebido contatos de prefeito que, olha, deputado, eu tenho que ir a Brasília, como é que eu posso ser recebido no ministério? Isso deixa, certo, um cenário muito turvo, né? Então, mexer, né, no epicentro de uma crise, certo? Por outras motivações, que não o tecnicamente apropriado, certo? Que não a melhor performance de uma pessoa que está lá, eu achei inadequado, certo? Ele tem todo o direito, é o presidente da República, pode fazer, mas eu não fiquei satisfeito com essa mudança, Oswaldo. A gente tem aí um ano eleitoral e uma suspensão, óbvio, que do formato tradicional da campanha. É muito provável que a data da eleição vá ser prorrogada, vá ser colocado para dezembro. Essa definição está sendo construída pela Justiça Eleitoral, mas só acredita que pode haver algum tipo de extensão, prorrogamento do mandato de prefeitos e ou isso seria uma afronta à Constituição? Eu não acredito nessa mudança. Desde o princípio que o assunto foi levantado, é um tema, obviamente, muito polêmico. Em primeira face, você vê naturalmente um assunto muito mais importante, que é o cuidar de uma pandemia, perante um outro assunto que é importante, mas que fica numa prateleira de baixo, que é eleições. Ora, eleições interessam aos políticos, eleições é um assunto que pode esperar, precisamos primeiro salvar a vida das pessoas. Esse é o primeiro pano de fundo. Então, isso motiva uma certa coisa. Mas por que desde o início eu não acredito muito nessa tese?
porque nas condições normais isso já divide, né, muitas pessoas. Divide por quê? Porque os que estão no mandato, em geral, querem permanecer mais tempo. Os que estão fora do mandato querem, obviamente, que seja cumprido o cronograma. Então, aí já há um divisor de águas. No próprio Congresso Nacional já existem muitas visões sobre a questão da estrutura, né, política. Tem pessoas que querem as eleições todas ao mesmo tempo. Tem pessoas que reprovam totalmente isso. Por quê? Porque se você junta presidente, governador e prefeito numa mesma eleição, você diminui a importância do debate local. E muitas vezes a pessoa é levada apenas para discutir o episódio maior, porque está tomando maior mídia, né? Ou seja, você tem uma discussão envolvendo o Brasil de norte a sul. Então, tudo isso são fatores que dividem a tese de mexer nisso. Além do mais importante, ao meu ver, que é uma questão, inclusive, filosófica, que é o seguinte: na democracia representativa, certo, o poder de um agente político é dado pela população através de uma eleição. Através daquilo ali, o povo diz, olha, toma aqui um mandato. Então, por exemplo, eu hoje sou deputado federal. Recebi 84.555 votos para ser deputado federal por 4 anos. O povo me delegou isso. Aí depois um artifício qualquer vai dizer, olha, não vai ser mais 4 anos, não vai ser 6. Então, outra força, certo? Representativa ou que seja, mas está emanando poder que não o povo. Então, isso toca muito no quesito democrático, porque hoje é pela pandemia, amanhã vai ser por uma crise econômica e por aí vai. Então, isso fica muito perto, certo, de uma fragilidade democrática. Ocorreu coisa parecida na Venezuela e por aí sucessivamente vai. Então, o primeiro item para você avaliar realmente se um país está funcionando de maneira democrática plena é se está sendo obedecido o calendário eleitoral. Então, a partir do momento que se mexa nisso, você fere diretamente a democracia. Óbvio, se uma situação chegar a um extremo, tudo é possível ocorrer, Oswaldo. E eu mesmo embarcaria nisso. Por exemplo, se tiver um movimento catastrófico no Brasil e começar a ocorrer algo similar como estava na Itália, e a gente não conseguir dar conta, e chegar numa situação extrema, certo? No momento em momento de extremos, é possível que tudo ocorra. Mas eu não estou vendo chegar nesse ponto. Então, eu acho que o que vai é ter uma eleição diferenciada, com muita dificuldade de fazer eleição, dificuldade do corpo a corpo de campanha, que em eleições municipais, ou seja, é mais forte ainda, mas a dificuldade que um candidato passará, o outro também passará. Então, eu acho que com tudo isso, manter o calendário vai ser o que vai terminar sendo consolidado. Essa é a minha opinião. Falando de Salvador, a situação do isolamento social acaba beneficiando o vice-prefeito Bruno Reis, que continua nas ruas, continua trabalhando, continua como vice-prefeito, atuando aí junto com o prefeito Assemineto. A eleição dele, na visão do senhor, está garantida? É uma eleição tranquila? Ou você acredita que a disputa pode ir para um eventual segundo turno? Olha, primeiro eu tenho um respeito máximo ao processo eleitoral. Então, eleição é eleição e só termina com a apuração dos votos, né? Então, não há, né, no meu dicionário, não existe a eleição ganha, certo? Existe a eleição em disputa. Óbvio que, como mesmo antes da pandemia, eu afirmava que seria muito difícil o prefeito Assemineto não emplacar o seu sucessor, certo? Pelo grau de reconhecimento da população, pelo estágio que a cidade de Salvador hoje se encontra perante outras capitais. Então, é tão nítido o avanço que Salvador teve na gestão da Assemineto, que é muito improvável que ele não eleja o seu sucessor, né? Esse é o pano de fundo. E, além disso, naturalmente, com essa dificuldade de locomoção, certo? Com todos esses assuntos e, né, tendo uma prefeitura de Salvador agindo de forma proativa, de forma certeira,
durante o enfrentamento de uma pandemia como essa, naturalmente, quem está nas posições ainda recebe mais uma vantagem, porque a sua contraparte, ou seja, aqueles adversários, não terão naturalmente o mesmo protagonismo. Então, eu acho que nesse São Salvador. O prefeito Assemineto, então, vai conseguir transferir os mais de 70% de aprovação que ele tem da sua gestão, da sua atuação, para Bruno Reis? E se a gente colocar nessa conta aí também que o governador Rui Costa tem uma aprovação de mais de 70% aqui na capital. Ele Mas vai conseguir transferir para essa candidata que nós temos visto eleição a eleição que não se chocam, certo? Elas vão se perpassando. Então, ocorreu, a Assemineto tinha, certo, 80% foi reeleito prefeito, na outra eleição, Rui Costa praticamente da mesma forma, certo? Então, parece que a eleição... aí vem aquela tese de não misturar, certo, uma eleição com outra. Né? Daí a importância, porque uma coisa é o assunto municipal, outro assunto é o assunto estadual e outro é o assunto federal, né? O governo federal. Falando então, agora de governo federal, o senhor falou transferir sobre... votos, Oswaldo, só completando, não é uma coisa tão simples, porque cada personagem é de um jeito. Às vezes o camarada tem grande aprovação, mas você não sabe exatamente qual é a motivação do eleitor em estar vinculado àquela pessoa. Fulano não é um bom administrador, mas eu gosto dele, ele tem uma cara boa. Então tem um quesito de carisma, tem todos esses elementos. Ocorre que num momento como esse, naturalmente, até pela sintonia que Bruno tem com o Neto, né, está trabalhando junto e tudo mais, isso também facilita, porque são perfis próximos, né, pessoas jovens, né, que têm um ritmo de gestão. Então não é, digamos, um estranho no ninho que a pessoa diz, vota aqui nesse posto. Não é o caso. Bruno tem talento, Bruno é uma pessoa dedicada, né, tem agido, né, de forma muito pontual, né, e permanente, ao lado de Neto por toda a carreira e mais ainda agora na Prefeitura de Salvador. Então, eu acho que sim, naturalmente, ele vai ser o depositário da maior quantidade dessa intenção de ACM Neto. E tem que colocar nessa conta aí também o exército que foi construído, que está sendo construído desde candidatos a vereador. São quase 1.000 candidatos que vão estar pedindo voto aí para Bruno Reis ao longo da campanha, quando a campanha efetivamente começar. O que isso tem um impacto muito grande na tentativa de atrair a atenção do eleitorado, né? Também, isso forma uma teia, né? Isso forma uma estrutura política que em Salvador é muito difícil concorrer. Entre máquinas públicas, você tem a máquina federal, a máquina estadual e a máquina municipal. A administração municipal é aquela que mais chega próximo ao cidadão. Então, além de ter todo um arcabouço político desse mais consolidado, você observa que mesmo grandes partidos, né, que têm bancadas federais fortes aqui na Bahia, não tem grande estrutura na cidade de Salvador. Porque, de fato, né, nesse cotidiano, né, nos assuntos pontuais, uma drenagem, um asfalto, uma iluminação, um quesito social, uma assistência a uma família, isso vai aproximando muito essa teia política, né, da gestão municipal. E a Assemineto, com muita habilidade, conseguiu construir isso, mas ainda com o Bruno ao lado, né, com toda a nossa equipe, né, com todo esse time que faz parte, né, que inclusive foi projetado nessa administração. Eu acho que ele soube, né, porque Neto tem isso, ele reúne muitas virtudes num só personagem político. Né? Ele tem a disciplina, ele tem o veio administrativo, mas ele tem também a liderança, ele tem, eu acho que o que mais exala nele é justamente essa habilidade política de saber construir e agregar pessoas no seu projeto. Já deu para a gente perceber aí que o Partido dos Trabalhadores e os partidos de oposição ao prefeito Assemineto vão tentar colar a imagem dele na imagem desgastada do presidente Bolsonaro, devido ao alinhamento aí entre democratas e o Planalto. Vai ser difícil para o candidato Bruno Reis descolar a imagem dele de um eventual apoio de Bolsonaro? Não, primeiro o seguinte, o líder político é muito difícil ele desprezar apoio. Né? Então é muito, muito improvável que a pessoa diga, olha, eu não quero tal voto. Certo? Não tem isso. Eu acho que cada um tem que mostrar, né, seus atributos e dizer
como é a sua caminhada. Não é? Naturalmente, eu acho que os eleitores de Bolsonaro, inclusive, vão optar, certo? Por quê? Porque é um aspecto de direita, certo? É um aspecto mais liberal, então, naturalmente, certo? Eles teriam essa proximidade. Mas esse ponto negativo, né? Essa parte verborrágica do presidente, né? Essa parte um pouco mais radical, não é? Que tem desagradado tantos setores da sociedade, essa é uma parte que eu acho que não cola, né? Até porque Neto tem se posicionado de forma muito apropriada, de maneira serena, certo? Mas tem colocado que são vários itens que ele tem como princípios de vida, eu acredito, né? E que, portanto, não cola, né? Certos adereços bolsonaristas, né? E certos exageros, portanto, da forma Bolsonaro de ser, nem a Semineto, nem na equipe, né? Eu acho que Bruno, portanto, não vai sofrer, né, por uma possível ilação dele com Bolsonaro. Né? Pelo contrário, Agora, vai ser uma discussão mais do assunto soteropolitano e, naturalmente, eu acho que vai receber esses votos, mas por uma aproximação mesmo, né, de espectro ideológico, né, de posicionamento. o senhor é muito ligado à cúpula do DEM também, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso. Como o senhor está vendo aí essa movimentação, que inclusive deu uma acalmada, deu uma arrefecida, do Rodrigo Maia em aceitar um dos pedidos de impeachment ou de afastamento do presidente Bolsonaro? O que foi que teve aí nesse bastidor da política que fez Rodrigo Maia arrefecer os ânimos e falar que a pauta do Congresso agora tem que ser o cuidado e o enfrentamento à pandemia e não ficar mais alimentando aquela ameaça real que estava existindo de afastamento do presidente? Olha, eu desconfio, né, que dentro dessa movimentação de democratas houve, mais uma vez, uma posição preponderante, né, e muito assertiva do prefeito Assemineto, que é o presidente nacional do partido. E eu acho que é uma visão muito, muito nítida, que é o seguinte: num momento como esse, eu acho que ele está certo, inclusive, nessa visão, não se coloca ambiente, né, para você avançar de forma tão aguda no quesito de impedimento de presidente. Certo? O cara pode até não gostar do Bolsonaro, pode até estar muito aborrecido com ele, como a maioria das pessoas que eu conheço estão, certo? Está avaliando de forma negativa, mas você desencadear no meio de uma situação como essa, uma situação global, não é só, inclusive, uma situação no Brasil, e você começar a entrar naquele processo de afastamento do presidente, eu acho que seria uma dose que poderia dar consequências muito negativas, certo, para o estabelecimento político do Congresso Nacional. Então, acho que esse foi o recuo, entendeu, Oswaldo? Eu acho que o próprio Assemineto teve interferência e influenciou nessa leitura, né? Até porque Nessa recomposição. e entrar numa discussão como essa poderia fazer justamente o que não se busca agora, que era acirrar ânimos, né? Entrar em um momento muito negativo, ou seja, você tentando reunir elementos para tentar salvar vidas, e no meio disso está discutindo afastamento de presidente. Certo? Então, realmente, eu acho que o time não estaria apropriado para essa discussão nesse momento. Se reúne, Falta apoio político no Congresso. deixa voltar para a situação normal. Dentro disso, aí se avalia, aí um outro momento político. Mas agora eu acho que tinha que dar uma segurada um pouco nisso aí, né? E acho que tem que levar ao máximo a capacidade de entendimento. Não é? Falta apoio político e falta apoio da população, né? Engraçado a gente ver com tanto desgaste, o presidente Bolsonaro consegue manter aí na casa dos 30% a aprovação popular, porque tem um cenário bem diferente de quando foi gerado o impeachment do Dilma. Que toca a grande parte da população. Não é? Ele tem uma linguagem que a pessoa que vê desenvolve até uma simpatia da maneira de falar e tudo mais. Então, mas eu acho que a junção desses dois elementos não está parecendo óleo e água. Né? Então, pandemia com processo de impeachment, eu acho que não dá um bom casamento nesse momento. Passado isso, ou seja, vai ter ainda uma eleição municipal, né? Passado esse episódio aí, deixa ter fervecer Brasília novamente, né? Porque isso precisa muitas reuniões, precisa
realmente um entendimento muito nítido disso aí para... Né? E que recado? Será que o Brasil realmente... Será que isso é uma coisa boa para o Brasil? Certo? Sem falar de grupos políticos distintos, Oswaldo. Será que no momento de crise, no momento onde o Brasil, inclusive, vai ter diminuição de PIB, no momento que a população vai estar sob um estresse terrível, certo? Não só sobre a ótica da saúde, mas sobre o quesito econômico também, aumentar a quantidade de desempregados, muitos comerciantes falidos, certo? No meio disso tudo, certo? Será que isso vai ajudar o Brasil a gente entrar numa discussão sobre impeachment? Então, eu acho que fortalecer o Congresso no sentido dele ser cada vez mais a caixa de marcha da condução do Brasil, certo? Eu acho que ali tem que ter... E a gente tem percebido isso, inclusive. A Câmara e o Senado têm conseguido legislar e arbitrar, coisa que o governo federal não tem feito. Exatamente. Então, acho que talvez fortalecendo, né, esse entendimento, ou seja, para dar uma dosimetria em qualquer atitude mais fora de contexto, eu acho que isso pode ser muito mais útil para o Brasil, muito mais benéfico para a população, certo? E deixa, né, vamos tentar superar esse momento de dificuldade. Procurador-Geral da República, da participação do presidente Bolsonaro em 2 atos contra a democracia, e a gente está vendo aí a tentativa de interferência política dele também na Polícia Federal. Como o senhor avalia essas 2 situações, deputado? Olha, eu acho importante, né? O baiano Augusto Aras agiu de forma muito adequada, certo? Porque tem coisas também que não podem passar em brancas nuvens, Oswaldo. Então, tem gente que acha que democracia é brincadeira, porque talvez não imagine, certo, quanto custa para um povo viver sem a democracia. São pessoas que às vezes não sabem o valor da liberdade, né? E, por outro lado, é muito importante que a Procuradoria-Geral da República esteja cada vez mais ativa nesse processo, porque a presidência da República não é o poder limitado. Nós vivemos numa democracia representativa com poderes estabelecidos e sob a égide de uma Constituição. Então, não é porque a pessoa está numa determinada posição de poder que pode ser capaz de tudo. Então, existem várias coisas. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que admiram o presidente Bolsonaro por um lado, mas se desagradam de algumas posturas por outro lado. Então, é importante que a Procuradoria-Geral da República, né, se manifeste realmente nesses momentos, até para segurar esses ímpetos, até para que você não permita que a população, inclusive, faça uma leitura de normalidade sobre coisas que não podem ser absorvidas de forma normal. Então, é muito importante pontuar isso, porque, por exemplo, não é à toa que a reserva, o Estado brasileiro, é o único que pode utilizar a força. O Estado tem o monopólio da força. Por quê? Porque nós não estamos numa barbárie, nós estamos num mundo civilizado, no império da lei. Então, o monopólio da força é uma coisa tão importante que isso tem que estar protegido lá na lei, e monopólio do Estado. Então, não dá para, por diletantismo, por outros interesses que não sei quais, certa pessoa vai lá e simplesmente queira mexer em determinadas coisas para estar ali partícipe, né, entrando, né, em searas, certo, que não se admite, né? Então é muito importante. E as próprias Forças Armadas têm demonstrado que não apoiariam uma medida mais radical do presidente Bolsonaro contra o que prevê a própria democracia. Claro, porque são instituições que podem muito no limite da lei. Então, as instituições, certo, servem ao Estado brasileiro. Por isso que se criou, por exemplo, a agência reguladora. Os diretores da agência reguladora têm mandatos de 5 anos, justamente para passar de um governo para o outro, né, e você não ter apenas a visão daquele governo de plantão, porque são organismos do Estado brasileiro, certo? Porque vai se passando, mas isso precisa estar consolidado. O presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, mas ele não pode, ao arrepio da lei, estar acionando Forças Armadas para qualquer coisa. Ele pode ser egresso das Forças Armadas, pode ter identidade com as Forças Armadas, mas não pode dispor
certo, desse monopólio da força, certo, arbitrando em cima da lei que está colocada. Então, está de parabéns, Augusto Aras, né? Eu fico muito feliz, né, pela postura que ele tem de forma isenta, certo? Mas pontuando realmente que nós temos, ou seja, o patrão de todos nós aqui é a Constituição Federal, né? É o meu patrão e também do presidente da República. A gente tem visto aí também uma aproximação muito clara do presidente Bolsonaro com os partidos que integram o Centrão, que é o seu partido hoje, inclusive também o Republicanos, que integra esse bloco. Como o senhor vê esse alinhamento aí do presidente, que foi eleito, inclusive, com o discurso contra o toma lá da cá, contra a troca de benefícios, de cargos, no relacionamento entre o Planalto e o Congresso Nacional? Há uma incoerência clara nisso, né? Tem uma incoerência e do meu lado tem também uma desconfiança, porque eu acho que ele já não é a primeira tentativa de estabelecer, digamos, uma maioria com entendimentos entre o governo federal e o Congresso, certo? O presidente, óbvio, ele pode mexer nos cargos, né? Mas a forma de fazer isso é totalmente distinta. Por exemplo, no início do governo, ele resolveu não atender os partidos políticos. É um direito dele e eu acho que naquela época, inclusive, era uma expectativa da população que elegeu ele, né? As pessoas buscaram Jair Bolsonaro, não talvez procurando o melhor gestor público, mas procurando alguém que pudesse fazer alguma ruptura, né, em um caminho político que não estava agradando a população. Parecia que o povo estava um pouco encharcado, né, daquele mundo brasiliense, né, daquele poder ali, vivendo em torno do poder, ou seja, a Brasília olhando para o seu umbigo. E eu acho que Bolsonaro, naquele momento, deu esse recado para a população. E agora, né, é claro que precisa ter alguma dose de entendimento. Eu acho que o mais importante era realmente ele afinar um pouco mais a ordem das coisas, os entendimentos, certo? Eu acho que o que mais desgastou ele perante o Congresso Nacional foi anuir com determinados pontos e depois mudar totalmente de opinião, inclusive jogando para a plateia contra o Congresso, né, dentro de um acordo que ele mesmo tinha feito. Então são vários episódios disso aí que eu acho que desgastaram muito a imagem do presidente, porque o que você quer, né, o mínimo que tem que ter na política, já que você está convivendo, inclusive no Congresso, com pessoas de espectros políticos totalmente distintos, certo? O mínimo que você tem que ter é honrar com a sua palavra, porque se você não tem o respeito à sua palavra, você não vai ter solução para ter uma boa relação com o Congresso Nacional, era justamente ficar mais nítido o que é que realmente ele pensa sobre determinado assunto e o que é que ele está dando ok ou não está dando ok, que é o direito dele, certo? Então isso desgastou muito, e passaram-se Joyce, passou Onix na Casa Civil, passou o General, enfim, muito. O próprio Bebiano. Porque simplesmente ele anuía com determinado assunto, daqui a pouco voltava atrás e desfazia. Então, acho que essa maneira oscilante do presidente é que desgastou muito mais o seu relacionamento com o Congresso, mais do que os cargos, certo? E, como eu disse, eu vi com desconfiança o negócio dos cargos, por quê? Porque aí ele acena para o Centrão e vai passar cargos. Vai passar cargos hoje, mas aí lá na frente, certo? Acorda um Bolsonaro com outra motivação, passa lá e modifica aquele cargo. Pode dar um tiro pela culatra, pode ser pior ainda. Talvez fosse melhor ele seguir realmente dentro de uma outra linha, estipulando quais eram os seus limites e tentando agir em relação ao Congresso. Então, é imprevisível falar que Bolsonaro termina o próprio mandato, né, deputado? Nós não sabemos, né, como vai caminhar, né, o Brasil, né, pós-pandemia. Como eu lhe disse, são muitos fatores nisso. Dentro da ciência política se coloca que o quesito econômico é um quesito preponderante dentro das aprovações, né, dentro da aceitação de um determinado governo. Então, naturalmente, ele vai ter dificuldades, né? Não em virtude de suas ações específicas, mas por um cenário global, né? E se dentro disso... duas coisas. E se dentro disso, certo, ele não tiver ações adequadas eu digo, na percepção da população,
Se a população não enxergar nele alguém que esteja agindo realmente para contribuir para se superar a dificuldade que o Brasil vai enfrentar, certo? Eu acho que ele poderá estar em maus lençóis. Não é? Mas o que eu espero mesmo é que a gente consiga cada vez mais ter uma consolidação democrática. Não é bom, né? Eu não fico feliz, né, com sucessivos processos de impedimento do presidente, certo? Já vivemos isso com Collor, com Dilma, certo? Eu não fico feliz. Óbvio que está previsto na Constituição e, em havendo necessidade, ou seja, em chegando a extremos, se aciona essa modalidade. Mas eu acho que isso não é um recado bom. Não é um recado bom nem para o povo brasileiro, nem para o mundo todo que observa o Brasil. Certo? Nós já estivemos, eu acho que em momentos melhores do ponto de vista institucional, do respeito da imagem brasileira. Hoje são vários sinais negativos e isso dificulta tudo, dificulta o investimento, mas na ponta dificulta a criação do emprego, a melhoria da qualidade de vida daquela população que mais está precisando disso. Impacta diretamente na questão da segurança jurídica do próprio país, né? Do que uma clareza maior de procedimentos, do que vai acontecer a partir dessa pandemia. Aproveitar e mandar um abraço também aqui para GG Magalhães, que está mandando uma mensagem, aqui para a Real Autismo, né? Nosso amigo, que... Ótimo. Muita gente boa participando da live. Né? Uma causa que eu me dediquei muito agora no início do meu mandato, Oswaldo, justamente para a melhoria das condições de todos que têm o transtorno do espectro autista. Então, até gerou uma certa notícia, uma ação que eu me ouvi contra humoristas que cometeram um crime, na verdade, né? Porque tocaram muito, de forma muito baixa, inclusive, com as pessoas com transtorno do espectro autista, e isso foi muito inadequado. Então, eu queria agradecer, certo, a todo o pessoal que trabalha nessa causa, certo? É uma luta que realmente engrandece a cada um de nós, que a gente tem sensibilidade para isso. Com certeza. Deputado, para finalizar, o que é que o senhor planeja fazer logo após a quarentena? Acabou a quarentena, qual o principal desejo de João Roma, hein? Olha, o que toca mais, né? No Congresso Nacional, as pessoas, alguns amigos até comentam que, João, você realmente tem vocação para isso, porque eu realmente me motivo, né? Ou seja, participo ali daquele cenário, então parece que está um pouco em stand-by, né, esse período de mandato, mesmo com sessões à distância, mas eu gosto realmente do chão de fábrica, né? Eu gosto de estar ali na lida do dia a dia. Os bastidores. E naturalmente, óbvio, né, não só para mim, eu acho, mas para todos que estão enfrentando essa pandemia, matar a saudade dos amigos, né? Do convívio, de poder abraçar, né? Ou seja, nós somos muito, né, afetivos, então poder dar um abraço no amigo, né? Dar aquele aconchego é muito bom. Então, eu acho que poder ter mais convivência com as pessoas, né, me alegra muito e é uma coisa que realmente eu tenho muita saudade. Deputado, eu quero te agradecer o papo, te agradecer a presença aqui. Eu acho que as minhas lives, elas sempre se transformam em entrevistas. Daqui a pouco vai ter o resumo do nosso papo, muita informação, para justamente levar notícias de qualidade para quem acompanha a gente, para quem quer ser bem informado. Ainda mais nesse momento de tanta fake news, de tanta notícia falsa circulando, né? Muita fake news. E mais do que isso, muita indisciplina. Não é? Por mais que nós vivemos num país democrático, né, que preza pela liberdade de cada um, não dá para ficar cada um tendo uma ideia e cada um tendo uma forma de enxergar, certo, uma situação de saúde pública como essa. Então é lamentável a gente encontrar outro dia, estava dando uma entrevista ontem pela manhã na rádio, e simplesmente as pessoas colocando lá que teve um movimento, era Covid-2 a festa. Então, poxa, no meio disso tudo, você está fazendo aglomerações de forma como essa, então essa indisciplina é muito ruim. Não é? Então, eu quero agradecer a oportunidade dessa live. Eu quero agradecer a oportunidade dessa live com você, parabenizar você pelo destaque que tem
tem despontado, não é, no jornalismo na Bahia, não é, de forma muito serena, né, na sua forma, sua maneira gentil, educada de ser, mas com muito conteúdo. Né, você tem ocupado uma sociedade e levando também cidadania. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Obrigado deputado. pela oportunidade, Oswaldo. Aumenta o desafio de todos nós. Obrigado e parabéns pelo trabalho também. Pronto. Papo com o deputado João Roma. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que entrou, que participou, que mandou mensagem, que deu apenas uma olhada na nossa live.